Estamos iniciando mais um episódio do O Despertar. E que alegria ter você aqui comigo para mais um momento de palavra, mais um momento onde logo pela manhã nós estamos buscando a palavra de Deus, porque ela que nos direciona. Aliás, você está aqui participando logo 7h27 da manhã aqui comigo, demonstra qual é a sua prioridade. E a sua prioridade nós vemos de forma clara, que é buscar a palavra de Deus, que é buscar direção para o seu dia a dia, para que você possa ter combustível para vencer os seus desafios que vêm pela frente, tá bom? E hoje nós estaremos falando sobre as respostas que Deus nos dá. Essa semana aqui, desde hoje até sexta-feira, nós estaremos estudando essas respostas. Quando Deus fala sim, quando Deus fala não, quando Deus fala espera ou quando Deus não fala nada. Ele fica em silêncio. O que fazer nesses momentos? O que eu devo fazer quando Deus fala sim? O que eu faço quando Deus fala não? O que eu faço quando Deus fala espera? O que eu devo fazer quando Deus fala nada? Quando ele fica apenas em silêncio. É um pouquinho do que nós vamos estar aprendendo nesse episódio durante essa semana, tá bom? E no episódio de hoje nós vamos falar sobre quando Deus nos fala não. Quando você gera expectativa em um projeto, quando você gera expectativa em algo, quando você gera expectativa em uma proposta que você tinha plena convicção de que daria certo, mas a resposta final foi não. Não deu certo, não aconteceu. O que eu devo fazer nesses momentos, Mateus? Porque o fato é, Deus fala não. Deus falou não para Adão, Deus falou não para Paulo, Deus falou não para Davi, mas o que eu devo fazer? Observe que lá em Gênesis, no capítulo 2, eu até separei aqui para compartilhar com você, em Gênesis 2, versículo 16, 17, está escrito assim, ó: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Observe que Deus falou não para Adão, o primeiro homem, feito, criado do barro, do pó da terra, moldado às mãos de Deus. Agora ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a semelhança. Deus falou não. Deus falou não para o maior implantador de igrejas do Novo Testamento, Paulo. Sabe o que ele disse? Não vou tirar o espinho da carne, mas a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, fica claro que Deus fala não. E alguns motivos de Deus falar não, porque Deus fala não para o seu projeto. Primeiro, talvez falta de preparação. Agora eu não estou falando nem sobre Adão, nem sobre Paulo, eu estou falando sobre quando Deus fala não para a gente, para você, para um projeto. Falta de preparo, porque entenda isso, Deus nunca vai falar sim para algo que você não tem preparo, porque tudo aquilo que não é equivalente ao que você possa suportar, pode se transformar em uma maldição. Esse é um dos motivos também de que Deus pode falar não para você. Olha o que está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 8 e 9. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então entenda isso. Primeiro, Deus vai falar não para mim. Deus vai falar não para você. Só que isso não pode te paralisar. Se Deus falou não para você, não é para você ficar estagnado, não é para você desistir, não é para você largar tudo, não é para você abandonar tudo, não. Quando Deus fala não, entenda, não é que a bênção que Deus te prometeu está sendo preparada, mas é que você está sendo preparado para a bênção que Deus já prometeu para você. Então entenda, não é algo que falta em Deus, não é algo que falta na bênção, mas é algo que falta em você. A pergunta que eu te faço é: para de reclamar e reflita sobre essa pergunta: o que falta em mim para que a promessa se cumpra? O que falta em mim para me chegar à resposta de sim de Deus? Quando Deus fala sim, desfruta. Quando Deus fala não, aprende. O problema é que nós queremos entender por que Deus falou não. E isso vai nos corroendo. Porque às vezes Deus fala não simplesmente porque Ele falou não, porque Ele quis falar não. E quando Ele fala isso, não, não é porque Ele quer nos conhecer,
porque ele já nos conhece, mas ele fala não, consequentemente nos coloca em uma zona de vulnerabilidade, em uma zona que nós dependemos 100% dele, para que nós se conhecemos, para ver em quem nós temos crido, aonde está a nossa fé, aonde está a nossa confiança. Então, quando você está no tempo em que Deus fala não, não é que Deus quer te conhecer, mas é que ele quer que você se conheça, para você saber em quem você confia e de fato você deposita a sua crença. Quando Deus fala, não. Só que nós conhecemos muitas das vezes só o Deus que fala sim. E quando você está no tempo do sim, nós vamos chegar lá nessa semana. Você tem que desfrutar. O que eu tenho que fazer? Desfrutar. E tem mais alguns pontos que eu quero conversar com você. Mas no não, aprende. Para de perguntar só o porquê você está passando por isso e para quê. Qual o propósito? O que falta em mim para que alcance o próximo nível? Quando Deus fala não, é para te forjar, é para te moldar. Lembra lá do vaso, do oleiro, que se quebrou? E ele tornou a fazer do mesmo barro outro vaso. Não é porque deu errado uma vez que vai dar errado sempre. Não é porque o vaso se quebrou na mão do oleiro, e aqui não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas o vaso se quebrou na mão do oleiro. E quantas vezes nós, por negligência talvez, erramos. Ou quando Deus nos fala não, e nós pensamos que o nosso barro se desfez, e não tem mais jeito, não tem mais como. Mas entenda isso. Entenda o que eu vou te dizer. Não é porque deu errado uma vez que vai dar errado sempre. E não fique pensando que porque Deus fala não para você agora, que você é único, que para todo mundo Deus fala sim e que você é o único que Deus fala não. Para com isso. Todo mundo para chegar no sim teve que passar pelo não. Todo mundo para prosperar teve que passar por um momento desafiador. Isso é normal. Deus, gente, tem várias passagens na Bíblia que vai mostrar que Deus falou não. Como eu li para você, Deus falou não para Adão, não comerás do fruto. Deus falou não para Paulo, o maior implantador de igreja do Novo Testamento: não vou tirar o espinho da carne, mas a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus falou não para Moisés: não entrará na terra, porque Deus fala não. Aí se você ficar se vitimizando, isso vai ser um ponto de parada na sua vida, e não pode. Por que tem vezes que Deus fala não? Porque Ele quer que a graça dEle seja glorificada através da sua vida. Porque foi o que Ele falou para Paulo: mas eu não vou te curar, eu não vou te tirar o espinho da carne, mas a minha graça o que? Te basta. E o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Ele está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na sua vulnerabilidade. O meu poder se aperfeiçoa quando você está em uma situação que você não vê saída. O meu poder de fato se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando tá fraco, o meu poder tá lá com você. Quando eu disse não para você, o meu poder tá lá com você te sustentando. Quando eu disse não, o meu poder tá te guardando. Entenda, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então não é para fazer você desistir, mas é para você ver o poder de Deus de forma clara, nítida na sua vida, mas para que também chegue o tempo do sim. É só você lembrar daquela passagem do vaso do oleiro. Lembra? Em que o vaso se desfez. Aparentemente estava dando tudo errado lá. O vaso se quebrou na mão do oleiro. E o oleiro não descartou o barro. Ele pegou o mesmo barro e tornou dele a fazer outro vaso conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Não é porque tá dando errado agora que vai dar errado sempre. Não é porque Deus falou não agora que Ele vai falar não sempre. É fase, são estações. Entenda isso, toda fase passa, toda estação passa, todo o processo tem um ponto final, tudo isso tem um prazo de validade, mas as estações mudam. Sai inverno, entra verão, sai outono, entra primavera. O problema é que você não pode ficar preso em uma estação. Aliás, tem alguns momentos em que Deus fala não, justamente para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Aliás, tem um versículo que você conhece que diz assim, ó: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Pera aí, Deus permite enfermidade para a glória dele? Deus permite traição para a glória dele? Deus permite coisas darem errado para a glória dele?
Deus permite frustrações para a glória dele? Deus permite. Mas é na sua fraqueza. É nesses momentos em que o poder dele vai se aperfeiçoando, em que você fala: Deus, eu não sei mais o que fazer. Aí o poder dele vai te moldando, o poder dele vai te lapidando. Deus, eu tô fraco, eu tô pensando em jogar tudo pro alto, eu vou parar. Deus está dizendo: não para não, o meu poder tá te aperfeiçoando. Mas Deus está dando tudo errado, não para não, tá quebrado. Eu falei não para você nesse momento, mas esse não é temporário, mas você continua nas minhas mãos e eu tô fazendo desse barro que você é um vaso lindo. Mas Deus tá doendo, tô levando traição, tô levando pedrada, tô pensando em desistir, mas não para, meu filho. Você está nas mãos do oleiro, e quando você está na mão certa, até aquilo que era para dar errado, que na sua visão tá dando errado, na visão de Deus tá dando certo, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque tem enfermidade que Deus permite para a glória dele. Então esse é mais um episódio do O Despertar. Se você está vivenciando essa fase do não, em que as portas estão fechadas e que Deus permitiu, entenda isso, desista de desistir. Parar não é uma opção. Não pode ser uma opção. A única opção sua é avançar, é seguir em frente, é romper, é ir pra cima, é fazer acontecer. Você não pode parar, você não pode desistir, você não pode jogar tudo pro alto. Você não pode. Entenda isso aqui e escreva nos comentários. A fase do não é para desistir, mas sim para persistir. Não, escreva aqui. Escreva aqui agora, nos comentários. Eu não vou desistir, mas eu vou persistir. Resiliência, musculatura. Deus está te forjando alguém maior e alguém melhor para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Esse foi mais um episódio do O Despertar. Se essa mensagem fez sentido para você e falou ao seu coração, você precisa pegar esse link e compartilhar com 10 pessoas, com seus amigos. Compartilhe para que a vida deles também sejam abençoadas. Esse foi mais um momento e mais um episódio do O Despertar. Te espero daqui a pouquinho na oração do meio-dia e Deus te abençoe.